Bom, pessoal, para você, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Este é o canal Alberto Resolvendo Questões de Concursos. Hoje com um resumo da lei orgânica do município de Marechal Deodoro, no estado de Alagoas. Então, se você quiser encontrar algum vídeo aí na internet com a íntegra da lei, não é este o vídeo. Este vídeo não é a leitura da lei orgânica de Marechal Deodoro completa, então é um resumo dela. Então, vamos nessa? Lei Orgânica do Município de Marechal Deodoro, ela começa com o título 1 aí das disposições permanentes da organização do município e dos princípios fundamentais. Quando diz o município de Marechal Deodoro, em união indissolúvel ao Estado de Alagoas e à República Federativa do Brasil, constituído dentro do Estado Democrático de Direito, em esfera de governo local, objetiva na sua área territorial e competencial, o seu desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, na cidadania, na dignidade de pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, exercendo o seu poder por decisão dos munícipes, pelos seus representantes eleitos, ou diretamente nos termos desta lei orgânica, da Constituição Estadual e da Constituição Federal. O parágrafo único: a ação municipal desenvolve-se em todo o seu território, sem privilégios de distritos ou bairros, reduzindo as desigualdades regionais e sociais, promovendo o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O segundo artigo vai descrever os poderes do município, lembrando que eles são independentes e harmônicos entre si, e os poderes são o legislativo e, obviamente, o executivo. O terceiro artigo diz que o município, objetivando integrar a organização, planejamento e a execução de funções públicas de interesse regional comum, pode associar-se aos demais municípios limítrofes e ao Estado. Nesse artigo 3º tem um parágrafo único que diz que a defesa dos interesses municipalistas fica assegurada por meio de associação ou convênio com outros municípios ou entidades localistas. É o quarto artigo da lei orgânica que vai descrever listar quais são os símbolos do município, a saber, a bandeira e o brasão municipal. Seção 2 da organização político-administrativa, lá no quinto artigo em diante, o município de Marechal Deodoro, unidade territorial do Estado de Alagoas, pessoa jurídica de direito público interno com autonomia política, administrativa e financeira, é organizado e regido pela presente lei orgânica na forma da Constituição Federal e da Constituição Estadual. O município compõe-se de distritos, está lá no segundo parágrafo do artigo 5º. Qualquer alteração territorial do município de Marechal Deodoro só pode ser feita na forma da lei complementar estadual, preservando a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, dependendo de consulta prévia às populações diretamente interessadas, mediante plebiscito. O sexto artigo diz o que o município não pode fazer, o que é vedado ao município. Por exemplo, é vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento. É vedado recusar fé a documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si, e também é vedado autorizar ou consentir a construção de imóveis de qualquer espécie para uso de particulares nas praças, ruas e demais logradouros públicos municipais, a não ser naqueles casos especiais que a lei autorize. A terceira seção vai falar dos bens da competência, lá no 7º artigo em diante. Quais são os bens do município de Marechal Deodoro, os que atualmente lhe pertencem e os que vierem a ser distribuídos, as áreas sob seu domínio, as ilhas fluviais e lacustres,
que não pertençam à União. O município tem direito à participação no resultado da exploração do petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais de seu território a ele pertencente. O 8º artigo vai descrever um pouquinho as competências do município. Aliás, vai descrever completamente quais são elas. E aí cita algumas: legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal, instituir e arrecadar tributos, aplicar suas rendas, mas sempre prestando contas e publicando balancetes, criar, organizar e suprimir distritos, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos, manter programa de educação pré-escolar e de ensino fundamental, prestar serviço de atendimento à saúde da população, promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do solo urbano, entre outros aí, elaborar e executar o plano diretor, exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento na forma do plano diretor, constituir a guarda municipal, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, legislar sobre a licitação, a contratação em todas as modalidades, instituir conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Lá no artigo vai falar um pouco sobre a competência do município em comum com a União e com o Estado. E aí vai descrever aqui quais são essas competências aí comuns: município, União e Estado. Vou citar aqui algumas: zelar pela Constituição Federal e também a Constituição Estadual e das leis dessas esferas de governo, cuidar da saúde, a assistência pública, proteção e garantia das pessoas com deficiência, proteger documentos, obras, outros bens, impedir a evasão, proporcionar meios de acesso à cultura, educação e de ciência, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, preservar florestas, fauna, flora, praias, manguezais, lagoas, canoas e rios, e uma série de outras competências: estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões e combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. A seção 3 vai falar da Câmara Municipal, a partir do artigo 10º, que o Poder Legislativo Municipal é exercido pela Câmara Municipal, e aí ela se compõe de vereadores que são eleitos pelo sistema proporcional em todo o território municipal. O vereador tem mandato de 4 anos. A Câmara Municipal de Marechal Deodoro vai se compor de 15 vereadores, de acordo com a emenda a essa lei orgânica número 001/2019. E o artigo 12 vai descrever um pouquinho quais são as atribuições da Câmara Municipal, entre elas dispor sobre matérias de sistema tributário municipal, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, planos e programas municipais, bens de domínio do município. Aqui ela vai citar uma série de abrangências em relação a bens do domínio do município, lá no artigo 12. Passando para o artigo 13, vai dizer que é da competência exclusiva da Câmara, entre outras, elaborar seu regimento interno, dispor sobre sua organização, resolver sobre convênios, consórcios ou acordo que acarretem encargos ou compromissos, entre outros. Ter a iniciativa das leis que fixarão os subsídios do prefeito, do vice, secretários municipais e vereadores, julgar anualmente as contas prestadas, fiscalizar e controlar diretamente atos do Poder Executivo, zelar pela preservação de sua competência legislativa e uma série de outras aí. Compete à mesa
diretora da Câmara Municipal elaborar a proposta do orçamento para o ano seguinte. O artigo 14 diz que a Câmara Municipal, pelo seu presidente, pode convocar o secretário municipal para prestar informações. A seção 3, artigo 15 em diante, vai falar sobre vereadores, que eles são invioláveis pelas suas opiniões, palavras e votos. Eles não podem, depois que é expedido o seu diploma, não podem firmar ou manter contrato com pessoa jurídica, de direito público, autarquia, empresa pública, entre outros, aceitar ou exercer cargos, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis. Não pode, desde a posse, ser proprietários, controladores ou diretores de empresas, ocupar cargo ou função que sejam demissíveis, patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1, pode perder o mandato, lá no artigo 17. Entre outros fatores, aquele que infringir quaisquer das proibições, né, que são descritas no artigo anterior, no artigo 16, aquele que deixar de comparecer a terça parte das sessões, aquele que perdeu e tiver suspenso os direitos políticos, entre outros fatores aí. Na seção 4, vai falar das reuniões, o artigo 19 em diante, como é que se dá o ordenamento das reuniões ordinárias do Legislativo. A seção 5, a partir do artigo 20, vai falar sobre a mesa e as comissões, a mesa da Câmara Municipal, que em sua composição há um presidente, um vice-presidente e um primeiro e um segundo secretários, sendo eleita com um mandato de 2 anos, tendo os eleitos a quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos para a mesa diretora, direito à reeleição. O artigo 21 fala que a Câmara poderá ter comissões permanentes e temporárias. O artigo 22, na constituição da mesa de cada comissão é assegurada a representação proporcional dos partidos, sempre que possível, né? O seguinte artigo, que é o 23, na última sessão ordinária de cada período legislativo, o presidente da Câmara publicará a escala dos membros da mesa. Sexta sessão vai falar do processo legislativo, como é que se dá ele, e o artigo 24 diz como é que ele se dá, né? Dá por meio de elaboração de emendas à lei orgânica do município, por leis complementares, por leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. A seção seguinte é a subseção 2. O artigo 25 diz que a lei orgânica municipal poderá ser emendada, desde que haja uma proposta aí com um quórum suficiente. As leis, lá no artigo 26, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão, ao prefeito e aos cidadãos também que assim se manifestarem. O artigo 27 fala que em caso de relevância e urgência o prefeito poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato à Câmara. O artigo 28 não será admitido o aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa do prefeito e nos projetos sobre a organização da Secretaria Municipal de Iniciativa Privada da Mesa. Dando sequência ao resumo da Lei Orgânica de Marechal Deodoro, cidade do Estado de Alagoas. O artigo 34, na seção 7, vai falar da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Entre outras informações, é dito que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia das receitas será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. O controle externo da Câmara, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, através de parecer prévio, deverão prestar
anualmente prestar à Câmara Municipal, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Os poderes legislativo e executivo, diz o artigo 37, manterão de forma integrada sistema de controle interno com algumas finalidades aí. E vai citar nos incisos quais são elas. E há várias aqui. Por exemplo, avaliar o cumprimento das metas, comprovar a legalidade e avaliar resultados, exercer controle das operações de crédito, avais e garantias, entre outros. A seção 1 do capítulo 3 vai falar do vice-prefeito e do prefeito, a partir do artigo 38, que, obviamente, o poder executivo é exercido pelo prefeito municipal, auxiliado por secretários municipais. A eleição do prefeito e do vice realizar-se-á no primeiro domingo de outubro do ano anterior, ao término do mandato dos que devam suceder. Isso é bem comum nos municípios. O artigo 44 diz que o prefeito e o vice-prefeito não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sob pena de perder o cargo. E perderá o mandato de prefeito e vice-prefeito quem não mantiver domicílio no município. Então, perde o cargo. Atribuições do prefeito. Quais são as atribuições do prefeito? Privativamente, o artigo 45 diz que, entre outras, são nomear e exonerar secretários municipais, exercer a direção superior da administração municipal, iniciar o processo legislativo, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, vetar projetos, comparecer ou remeter mensagem e plano de governo à Câmara, nomear servidores após a aprovação da Câmara, entre outras atribuições aí específicas. Artigo 46 vai listar os crimes de responsabilidade do prefeito municipal sujeitos a julgamento perante o Tribunal de Justiça de Alagoas. Por exemplo, é crime de responsabilidade apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-las, desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas, ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, entre outras atitudes que são crimes de responsabilidade. Nomear, admitir, contratar ou designar servidor contra expressa disposição da lei, entre outros aí. A seção 4 vai falar das infrações político-administrativas do prefeito, o artigo 46C, quais são elas, as infrações político-administrativas, por exemplo, impedir funcionamento regular da Câmara, impedir exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos, deixar de apresentar a declaração de bens no prazo fixado em lei, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, entre outras condutas aí, que a lei cita. Você está no canal Resolvendo Questão de Concurso. Este é um breve resumo sobre a Lei Orgânica do município de Marechal Deodoro, em Alagoas. Seção 4 vai falar dos secretários municipais, artigos 47 e 48, vai falar um pouco sobre eles. A seção 5 vai falar da Procuradoria-Geral do município, artigos 49 e 50, entre outros aspectos. Fala que o ingresso na carreira de procurador do município far-se-á por concurso público de provas e títulos, observadas nas nomeações a ordem de classificação. A seção 6 vai falar do guarda municipal, artigo 51 apenas. A guarda municipal destina-se à proteção dos bens, serviços e instalações do município e terá organização, funcionamento e comando na forma da lei complementar. Quarto capítulo, seção 1, fala de tributação e orçamento, sistema tributário municipal, artigos 52 em diante, O município poderá instituir os seguintes tributos: impostos, taxas em razão de exercício de poder de polícia, contribuição de melhoria, entre outras aí, que você vê no artigo 52. No artigo 53, descreve-se
as limitações do poder de tributar. Quais são as limitações do poder de tributar? Dos impostos do município, o artigo 54 vai falar dos impostos do município. Por exemplo, compete ao município constituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana, transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou cessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto o óleo diesel, entre outros impostos aí, citados na lei orgânica. Do artigo 55 vai falar das receitas tributárias repartidas, o que pertence ao município na repartição de receita. A seção 2 das finanças públicas, o artigo 61 vai dar as normas gerais, vai listar quais são as normas gerais. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Você está acompanhando conosco um breve resumo sobre a Lei Orgânica de Marechal Deodoro. Dando sequência, o artigo 67, lá no capítulo 5, na seção 1, que trata da ordem econômica e social, e vai falar os princípios gerais da atividade econômica e social. O município, na sua circunscrição territorial e dentro de sua competência constitucional, assegura a todos, dentro dos princípios da ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, existência digna, observados os seguintes princípios: a autonomia municipal, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca de pleno emprego e tratamento favorecido para as cooperativas e empresas brasileiras de pequeno porte e microempresas. Seção 2 da política urbana, o artigo 69 fala que a política de desenvolvimento urbano é executada pelo poder público municipal conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o plano de desenvolvimento das funções da cidade e seus bairros, do distrito e dos aglomerados urbanos e garantir o bem-estar de seus habitantes. Artigo 71 vai falar da ordem social, artigos 71 e 72. A ordem social tem por base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. O município assegurará em seus programas anuais a sua parcela de contribuição para financiar a Seguridade Social. Na subseção 2, fala da saúde, o artigo 73, o município integra com a União e o Estado, com os recursos da Seguridade Social, o Sistema Único Descentralizado de Saúde, cujas ações e serviços públicos na sua circunscrição territorial são por ele dirigidos com as seguintes diretrizes, e vai citar aqui as diretrizes. A subseção 3 fala da assistência social, artigo 76. Seção 4 da educação, da cultura e do desporto, artigo 77. O município manterá seu sistema de ensino em colaboração com a União e o Estado, atuando prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. Subseção 2 fala da cultura, artigos 79, 80, 81, 82. Seção 3 fala do desporto e do lazer, artigos 83 e 84. Subseção 4 fala do meio ambiente, artigo 85. Seção 5 vai falar dos deficientes, das crianças e dos idosos. E aí, os artigos 86, 87 e 88. Olha só, garantia de gratuidade do transporte público coletivo a maiores de 65 anos. O município tem que promover programas de assistência à criança e ao idoso, e lei disporá sobre exigência e adaptação dos logradouros
dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso, garantir acessibilidade, né, gente? Capítulo 6 vai falar da administração pública municipal, e o artigo 89 aí começa a falar disso. Por exemplo, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Concurso tem validade de 2 anos, prorrogável por mais uma vez por igual período, durante o prazo improrrogável previsto. Aquele aprovado em concurso de provas ou provas e títulos será convocado com prioridade sobre concursados para assumir cargo, emprego ou emprego na carreira. Essa é a seção da administração pública. Fala também das vedações, né? As famosas vedações de cargos. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado se for 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Esta é a Lei Orgânica do município de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas. Artigo 90. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se algumas disposições, e aí vai citar quais são essas disposições. São coisas específicas de quem está exercendo mandato eletivo. A seção 2, no artigo 91, vai falar dos servidores públicos municipais, remuneração, licenças, enfim, tudo isso. Dando sequência, chegando ao finalzinho do nosso resumo básico, ainda fala sobre tempo de contribuição, tempo de aposentadoria, nessa seção, desse artigo gigantesco aí. Chegando para o final do nosso resumo, artigo 95, fala direito de greve, sobre direito de greve. 96 também. E 97 é assegurada a participação dos servidores públicos municipais por eleição nos colegiados da administração pública, que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 98, das informações do direito de petição e das certidões. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos ou municipais informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo de 15 dias, sob pena de responsabilidade, ressalvadas eles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou das instituições públicas. Este, então, foi o nosso resumo da Lei Orgânica do município de Marechal Deodoro. Espero que você tenha gostado. Não é uma leitura da lei completa, você percebeu isso? É um resumo para auxiliar nos seus estudos e para que você possa fixar algum tipo de conteúdo aí que pode eventualmente cair em questões de prova. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.